3, 8. Ontem tivemos aqui o presbítero Lucas Dias. É um jovem também muito abençoado, eu gosto muito dele. E foi uma bênção. João 3, 8, se você pudesse colocar em pé, né? Fica aí à vontade, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ore comigo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, por essa noite, por tudo que o Senhor está realizando nesse lugar. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o teu Espírito venha soprar nesse lugar em nossas vidas, que venha haver um renovo, uma revolução, ou uma inspiração, oh Deus, um agir sobrenatural do Senhor nesse lugar em nossas vidas, oh Deus, glorificando o nome de Jesus, operando maravilhas, batizando, enchendo com o Espírito e soprando a tua glória nesse lugar, no nome do Senhor Jesus. Desde já todo mal seja anulado, toda investida maligna cancelada, no poderoso nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Amém. Tome assento, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Um dos símbolos do Espírito Santo, é interessante que a simbologia na Bíblia, ela diz muito, ela ensina muito a gente. Em relação à pessoa do Espírito Santo, um dos símbolos que Jesus coloca aqui, nessa conversa com Nicodemos, é o vento. Ele classifica o Espírito Santo, bem como aquele que é nascido do Espírito, como o vento. Isso é tão bacana, isso é tão incrível, isso é tão extraordinário. Porque o vento é uma coisa misteriosa, é uma coisa maravilhosa, uma coisa essencial. Não é? A Bíblia diz que interessante isso, quando Deus fez o homem, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, o vento. Foi soprado em Adão e ele passou a ser alma vivente. Esse vento está em você agora, que é o fôlego de vida. Esse vento está em nós. E é tremendo, é maravilhoso essa comparação de Jesus, né? Falando que o Espírito é como o vento. E quem é o Espírito Santo para nós? Quem é a pessoa do Espírito Santo para a igreja? O Espírito Santo, nem sei se dá para falar como bem, mas é aquilo mais precioso, mais importante, mais extraordinário, mais necessário para nossas vidas e para a igreja. O Espírito Santo é Deus no meio do seu povo. O Espírito Santo é aquele que ficou no lugar de Jesus. É Jesus conosco. É Deus conosco, é o Pai conosco. É o Deus invisível em nosso meio. É o Espírito Santo. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Sem o Espírito Santo nós não podemos nada. Foi Ele que nos trouxe aqui essa noite. É Ele que fala conosco, é Ele que ministra o nosso coração, é Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos mantém a nossa fé acesa, viva. É Ele que nos conduz em toda a verdade, como disse Jesus. É Ele quem nos prepara para a volta de Jesus, para o retorno de Jesus. É Ele que prepara a noiva, é Ele que adorna a igreja.
E ele é como o vento, sensível como o vento, misterioso como o vento, extraordinário como o vento, aleluia, inexplicável como o vento. Vocês sabem quem guiava o povo de Deus no deserto? Quem guiava o povo de Deus no deserto? Quem era o responsável por conduzir o povo? Moisés? Não, não era. Moisés, eu me atrevo a dizer, era um coitado como eu, que por pouco foi apedrejado pelo povo várias vezes, porque não entendia o que estava acontecendo, quem era aquele homem que estava à frente. Embora ele estivesse à frente, não era ele que guiava. Embora ele estivesse ali, na frente do povo, não era ele que guiava. Quem guiava era a nuvem. Era aquela nuvem que pairava sobre o povo, que guiava. Quando a nuvem parava, todos paravam. Quando a nuvem se movimentava, todos se movimentavam. E ninguém sabia o momento e a hora que aquela nuvem ia se movimentar. Armava o acampamento de manhã, final da tarde a nuvem começava a se mover, eles tinham que se mover também. Porque quem guiava era a nuvem. Agora, observando as nuvens, quem é que movimenta as nuvens? É o vento. É o vento que movimenta as nuvens. Quando eu era criança, hoje as crianças de hoje não têm tempo para isso, né? É uma coisa triste hoje, essa geração é de cortar o coração. São tomados, são sufocados por coisas destrutivas. Mas quando eu era pequeno, eu tinha um passatempo excelente de olhar as nuvens de manhã. Quase todo dia eu fazia isso. Meus 5, 6, 7 anos, 8 anos, eu ficava olhando as nuvens. Caramba, eu ficava ali, às vezes, um tempo bacana, admirando o movimento das nuvens. E nenhum dia era igual, nenhum dia era o mesmo, nenhum dia a formação era a mesma. Era incrível isso. Às vezes elas vinham bem devagarzinho, às vezes era mais rápido. Dependia da força do vento. E é interessante que o vento ele vai movimentando elas e vai desfazendo, refazendo. É uma coisa muito bacana, muito legal. Então quem guiava era a nuvem, mas era o vento que soprava. E o Espírito Santo é comparado aqui, Jesus disse que o vento, eu vou pegar aqui essa primeira parte da fala de Jesus, porque ele fala algumas coisas a respeito do vento, mas a primeira coisa que ele fala é que o vento sopra onde quer. Depois ele diz que não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Essas são mais duas coisas que dariam para a gente também falar a respeito. Mas só a questão de você pensar nessa primeira coisa que Jesus fala a respeito e relacionar o Espírito Santo. E aí nós entrarmos nisso, começarmos a mergulhar nisso, nós vamos ver como isso é tremendo e é maravilhoso. O vento do Espírito sopra onde quer. O que isso fala para nós? O que isso nos ensina? O que isso aponta para a igreja? Que o Espírito Santo é soberano. Que o Espírito Santo não está preso a nada nem a ninguém. Que o Espírito Santo é absolutamente livre para agir da maneira que quiser agir. Ele sopra onde quer, da maneira que quer, e na pessoa, no grupo que quiser soprar, porque o Espírito Santo é soberano, o Espírito Santo é livre, aleluia! Ele não está preso a nada, a ninguém. E isso é uma coisa terrível para quem é religioso. A gente está se libertando da religião, tem um preço alto isso. Tem um preço alto se libertar de certas coisas. Quebrar
paradigmas, dogmas, coisas que são verdadeiros grilhões, é difícil. Mas para o religioso isso é terrível. Por quê? Porque ele condiciona a atuação do Espírito. E como é que você vai condicionar a atuação do vento, gente? Não existe. Ele fica arrancando o cabelo da cabeça, porque às vezes ele julga determinado grupo e ele fala assim, não, mas ali é muito mundano, ali é muito carnal. O Espírito Santo não pode agir ali. Por que não? Se é mundano, se é carnal, juízo para eles. Mas o Espírito Santo é livre, ele vai agir onde ele quiser. Ele age onde quer. Se a pessoa não está sendo à altura, isso é um problema dela, isso é um problema meu, isso é um problema seu, não é do Espírito Santo, não. Ele está sendo misericordioso, ele está sendo gracioso, ele está fazendo o papel dele. Depois, quem soube aproveitar, soube. Quem soube entender, entendeu. Quem não entendeu, paciência. Mas ele é completamente livre. Ninguém tem qualquer autonomia sobre o vento. Ninguém tem qualquer autonomia sobre o vento. Eu não sei o que ele vai fazer aqui hoje à noite. A gente tem expectativa, a gente tem fé. Mas sabia quantas vezes a minha fé não foi do jeito que eu imaginei? Quantas vezes a minha expectativa foi diferente daquilo que eu esperava? Às vezes para melhor, às vezes para pior. Mas foi diferente. Por quê? O Espírito Santo mostrando para mim, eu sopro do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer. Não que nós não tenhamos expectativa, não que nós não tenhamos fé e creamos que Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas a gente não sabe como vai começar, como vai terminar, do jeito que vai ser, quem ele vai atingir, quem ele não vai. Nós não sabemos. Por quê? Porque ele sopra onde quer. Aleluia! Ninguém tem autonomia sobre o vento. Ninguém pode impedir o Espírito Santo de agir. Ele é livre. E por ser livre, ele é imprevisível. Completamente imprevisível. E quem poderia ter autonomia sobre o vento, né? Teve uma pessoa, né, que falou em estocar vento. Vocês viram isso, não? Na Assembleia Geral da ONU. Meu Deus do céu. Todos os líderes das nações do mundo ouvindo isso. Tendo que ouvir isso. A gente pode selecionar o que ouve, né? Nosso ouvido não é lata do lixo. Você seleciona o que você quer ouvir. Você seleciona o que você quer ver. Você seleciona os lugares que você quer estar. O Espírito Santo faz a mesma coisa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E nós cremos e esperamos que Ele selecionou essa noite para nós, para nos marcar, para soprar nesse lugar. Glória a Deus! Por Ele soprar onde Ele quer, às vezes Ele vai soprar onde eu não quero. Por Ele soprar onde quer, às vezes Ele vai soprar onde eu não estou esperando que Ele sopre. Por Ele soprar onde quer, às vezes Ele vai soprar contra a minha vontade. Gente, a gente tem que aprender isso. A gente tem que parar de ser cabeça dura. A gente tem que parar de ser preconceituoso com o Espírito Santo. Ah, porque caiu, ah, porque isso, ah, porque gritou, ah, porque chorou. E daí? O que você tem a ver com isso? Cuida da tua vida. E você, ele fez o que com você? E com você, aconteceu o quê? O que você recebeu? O que você experimentou? O que você vivenciou? O que te marcou quando ele soprou e passou pela sua vida? Isso é que importa, não é o do outro. Quando você chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar assim, aí, o que você achou de fulano? O que você achou do cicrano? O que você achou daquela igreja? Deus não vai perguntar isso para você.
Deus vai querer saber da tua vida. Deus vai querer saber de você. Não perde tempo com a vida dos outros, cuida da tua. Já é muito para você, já é muito para nós cuidar da nossa vida, sabia? Sabia que já é muito? Já é muito. Não é pouco, não. Então deixa de distração. Deixa de distrações e deixa o Espírito Santo soprar na tua vida. Aleluia. Ele vai soprar de maneira que nós não imaginamos, de forma que não compreendemos. Na vida de pessoas e lugares que não esperamos. É a sua multiforme graça. É a sua multiforme maneira. Eu já estive em determinados lugares, irmão. Graças a Deus tem me dado condições de eu viajar em alguns lugares. Em grandes eventos. E às vezes ver Deus pegando pessoa que fala assim, meu Deus, caramba. Deus é Deus. Eu quero na minha vida. Ele sabe o que está fazendo. Eu é que não sei. Ele sabe o que está fazendo. E lá em 1 Coríntios 12, ele fala das diversificações do Espírito. Estou lendo as Escrituras. É o mínimo que a gente faz, deve fazer, é ler as Escrituras. Todo crente. E ali em 1 Coríntios 12, dos 4 ao 6, ele fala de diversificações de 4 coisas, de 3 coisas. Dons, serviços e manifestações. Tudo no plural. Irmão, a economia de Deus ela é abundante. Ela não é escassa. Ela não é escassa. Dons são vários. Serviços são vários. Manifestações são várias. Presta atenção nisso. Às vezes, tu pensa que tu já viu tudo que o Espírito Santo opera. Não, já vi tanta gente, já fui em tantos lugares. Benihim, Renar Bom, quando era vivo, esses caras, eu fui no culto desses caras tudo. Viajei. Primeira vez que ele veio em Brasília, aqui no Dorial de Oliveira. Falecido, Dorial de Oliveira. Foi a segunda vez, aliás, que ele tinha vindo. A primeira foi na Donep, em São Paulo. A segunda foi aqui, Dorial de Oliveira. O culto 7 horas da noite, 3 horas da tarde eu estava lá. Para ficar na frente. E você pensa que a gente já viu tudo? Não, você não viu não. Há uma variação muito grande de manifestações. Mas a religião bloqueia as pessoas, a mente, o coração, o espírito. Qualquer coisa que é diferente daquilo que a gente imagina ou pensa, você estranha e resiste. Se você não tem um mínimo de discernimento para saber que é o Espírito Santo, então tem que questionar se você tem o Espírito Santo ou não. Porque quem tem o Espírito Santo reconhece o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo reconhece o Espírito Santo. Por mais que seja estranho e tudo, mas ele reconhece. O diabo imita muita coisa. Eu sei quando a pessoa cai que é demônio, eu sei, você reconhece. É claro que tem coisas que você vai ter adquirir certas habilidades com o tempo. Mas o básico você sabe, você reconhece, você identifica. Nós temos uma caminhada até domingo. Irmãos, você pode receber dons. Você pode ter experiências extraordinárias. Você pode receber algo novo que você nem imagina. Normalmente ele surpreende a gente com algo que a gente não está esperando. Alguma coisa que a gente nem pediu. Porque às vezes aquilo que você pediu, você fica ansioso, você carrega ansiedade em cima. E quando se faz isso, atrapalha o agir de Deus. Aí é preferível Deus agir naquilo que você nem está esperando, que você está descansado, você recebe. É assim que funciona. Com relação a isso aqui, ó, Deus falou para mim, descansa. O que você tem, eu te dei, acabou, ninguém vai roubar, acabou. Acabou. O que Deus deu para a gente, ninguém tira, irmão. Ninguém tira, aleluia.
Glória a Deus, ninguém tira aquilo que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. Acabou. Agora, se alguém não dá valor, azar o dele. Fazer o quê? Você pode mudar o coração dos outros? Pode. Muda o teu. Para o Espírito Santo não tem fronteiras, não tem decretos, não tem pode, não pode. Proibições, observações de regra, nada disso. Ele é livre, soberano. Atos dos Apóstolos é a prova clara disso. Claro, ele vem sobre o seu povo. Jesus disse: o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Não, ele vem sobre o seu povo. Sobre o mundo, ele sopra para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função dele no mundo. Mas sobre o povo, não. É para dar presentes. É para revestir de glória, de poder. É para dar dons. É para dar capacitação. É assim que é. Você vê em Atos 2:2, por exemplo. O povo está orando há 10 dias ali. Irmãos, o Espírito ele atua em ambiente de oração. Esse é o ambiente do Espírito. Você vai orando, você vai adorando, como a gente estava aqui, ó, o ambiente vai se carregando com a presença dele. Aí Atos 2:2, né? O texto diz que de repente, olha como ele é livre, como ele é soberano. Ele não marca a hora, ele chega de repente. É de repente, você não está esperando, ele chega. Aleluia. De repente. Aí, veio do céu um som como de um vento. Um vento impetuoso. Ele veio agora mostrando a sua majestade, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, mostrando que veio para fazer algo, para arrasar, para arrebentar com o inferno, para levantar o seu povo. E aí você vai ver a história ali no livro de Atos. Não vou estender, mas eu quero que você tenha um pouco de paciência. Que ele vai vir através de quê? Por ele ser soberano, livre, ele vai levantar pessoas desconhecidas, desprestigiadas, pessoas desconsideradas, impróprias, digamos assim, para a religião. Ele vai levantar esse tipo de pessoas menosprezadas e vai transformar essas pessoas em verdadeiros embaixadores de Deus, do reino de Deus, em verdadeiros instrumentos, aleluia, do seu poder e da sua glória. Vai para o versículo 7. Estavam atônitos, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que eles estão falando? Esses aí não são. Olha só como é que o homem, principalmente o religioso, vê as pessoas. Pela nacionalidade, pela origem dele, pela roupa que ele veste, pelos lugares que ele frequenta. Esses aí não são tudo galileus, sei. Galileu era um classe judeu inferior. Sabia? É a classe dos samaritanos, da região de Samaria. São todos galileus esses? O que eles estão falando? Vai levantar pessoas assim, simples. Você olha para a história, não é só no livro de Atos, mas na história da igreja. Quem foi William Simon? Foi um homem de cor, cego de um olho, açougueiro, semi-analfabeto.
é o responsável, ou o instrumento do maior avivamento que já teve desde Atos dos Apóstolos, o avivamento da Rua Azusa. Da Rua Azusa. Cego de um olho. Quem foi Evan Roberts? Avivamento País de Gales. Um jovem mineiro que tinha a 4ª série. Quem foi Pedro? Quem foi João? Eu não estou falando que ele só usa essas pessoas, estou falando que ele pega coisas pequenas, ele vem por baixo. Coisas anônimas, pessoas anônimas. E engrandece o seu nome, amém? Você vai olhar ali, quando ele levanta João Batista, lá em Lucas 2, o texto vai dizer: nos dias de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca, governador da Galileia, Filipe de Cirene, vai falando, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. Ele dá uma lista da nata religiosa, da nata política, de todos aqueles que estavam em evidência, de todos aqueles que eram conhecidos, de todos aqueles que eram respeitados pelo povo, de todos aqueles que tinham o aplauso e admiração da nação. Ele dá a relação de todos e fala: mas o Espírito Santo veio soprando, olhou para cada um deles. Não, vai ser lá no deserto, um que está escondido lá. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Só para João lá no deserto. Às vezes também o Espírito Santo, por ele ser livre, ele vai fazer com que a igreja cresça, se expanda, de uma forma estranha que você nem imagina. A gente tem o nosso planejamento, a gente tem o nosso currículo, a gente tem as nossas formas, a gente tem os nossos modelos. E modelo varia com o tempo, varia com o estado, com a região e os resultados. Mas você vai ver em Atos 8, por exemplo, a igreja foi enviada para pregar ao mundo, mas no instante ela estava ali em Jerusalém. Jesus tinha dito para ela: o Espírito virá sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até em São Sebastião. E até no Polo Norte. Nos confins da terra, no lugar mais distante possível. Ele quer dizer, até no lugar mais distante possível, vocês vão ser minhas testemunhas. Irmãos, o Espírito Santo, ele vem e sopra sobre a igreja, para a igreja ser igreja no mundo. Quando ele vem em Atos 8, e faz com que a igreja se expanda da forma mais inesperada, como? Usando um religioso chamado Saulo, de Tarso. Atos 8, versículo 2. 8, 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres. Essa foi a maneira de fazer a igreja se expandir. Essa foi a maneira de fazer a igreja cumprir o seu ide. Foi trazendo pressão, trazendo perseguição sobre ela. Foi assim que a igreja explodiu. Aí no versículo 4 vai dizer que eles se espalhavam. E por onde eles iam, entre muitos que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Eles iam anunciando. O vento soprando eles, o vento levando eles. Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão entendendo aí a mensagem, irmãos? Essa foi a estratégia evangelística do Espírito, perseguição. A igreja cresceu e se expandiu por embaixo de perseguição. Depois ele pega o perseguidor, olha que loucura. Ele usa alguém para perseguir a igreja se espalha. Depois ele pega esse perseguidor para estar na frente disso tudo e terminar de espalhar o evangelho e a igreja pelo mundo inteiro. Gente, que loucura é essa?
Ele vai usar o perseguidor para ser o maior promotor da fé. Aleluia. De todos os tempos. Agora, como que eu vou conceber algo assim? Só na mente do Espírito. Só na mente do Senhor. Que algo vai ser concebido dessa maneira. Saulo se transforma em Paulo. E Deus usa esse homem para colocar o mundo de cabeça para baixo. Através da pregação do Evangelho, do poderoso Senhor Jesus. Saulo agora é Paulo. Eu falava sobre nome. Quando foi? Nem lembro. Foi um dia que eu falei sobre o tempo. Foi domingo. Domingo a mensagem foi tremenda. Eu só não estou lembrado aqui. Foi muito forte. Foi o quê? A questão do nome. Deus muda Saulo. Quer dizer grande. Para Paulo. Pequeno. Humilde. Você quer ir longe? Seja humilde. Quer ir longe? Seja pequeno. O Espírito Santo ele vai soprar muitas vezes em lugar que a gente não espera que ele sopre. A igreja põe limites, põe fronteiras, põe barreiras, mas Deus passa o limite de tudo e faz do jeito dele e pronto. A igreja coloca limitações em Deus, a forma como ele deve agir, Deus age absolutamente independente de qualquer forma que a gente possa imaginar. Em Atos 10, ele se manifesta a Cornélio, em Cesareia, uma cidade que foi erguida em homenagem a César, uma cidade que foi levantada debaixo da idolatria terrível de um homem. Mas o Espírito Santo fala assim: eu vou nessa cidade e vou fazer nessa cidade um Pentecostes na casa de um centurião romano. Eu vou lá, vou visitar aquela casa e vou encher-los com o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Coisa que a gente nem imagina, ele vai e faz. Sabe o que a gente tem que fazer, irmãos? Olha, não ser impedimento. A gente tem que sair da frente. A gente tem que deixar o Espírito Santo agir da maneira que ele quer agir, do jeito que ele quer agir. A gente tem que descansar e confiar no Espírito, no sopro do Espírito na vida das pessoas, para a gente poder, no mínimo, ser um canal de alguma maneira, da forma mais inesperada, não sei, a gente precisa ser o canal dele na vida das pessoas. O Espírito Santo quer soprar através de você. Aleluia! Agora, o grande problema, quando o Espírito Santo deseja soprar lá na casa de Cornélio, é convencer Pedro a ir lá. Convencer Pedro para ir lá na casa de Cornélio. Ele tem um trabalho com a gente, irmãos. Ele tem um trabalho com alguns crentes. Mudar a cabeça de crente é complicado. Convencer crente é cabeça dura. Crente é cabeça dura. Deus ele age de formas variadas. Teve um momento que Deus mandou para Moisés bater na rocha. E ele bateu, saiu água. Da outra vez ele falou para Moisés: fala a rocha. E Moisés bateu. Quando ele bateu, saiu água. Funcionou, mas não era da maneira que Deus queria que fosse. Naquele momento era para falar, não era para bater. Então a gente tem que entender os momentos, entender o que Deus deseja para o momento, o que Deus deseja fazer naquela hora, o que Deus quer fazer com você hoje, agora, entenda. Ele quer levantar você, Ele quer renovar você, Ele quer soprar na tua vida, Ele quer bater da tua vida muita coisa velha, muito lixo, muita coisa que não serve mais, que você está carregando. Ele quer ensinar para você o que agrada a Ele e o que não agrada. Não é você ficar repetindo as mesmas coisas a vida inteira.
sendo o mesmo crente a vida inteira. Isso cansa a Deus, tem que cansar a nós também. Ele é um Deus de novidade, Ele é um Deus de renovo. Aleluia! Ele quer te levar para um novo nível de intimidade na presença dEle. Ele quer usar você, pelo amor de Deus. A gente vai passando o tempo. Eu, quando era novo convertido, eu vou confessar isso para vocês. Quando eu era novo convertido, eu era hiper empolgado, super empolgado. Eu arrumei problema com a família. Levei muitas pessoas para Jesus. Mas parece que com o tempo a gente vai ficando mais tranquilo, mais sossegado. Vai perdendo aquela empolgação. Agora, sabe o que é pior? É você nunca ver pessoa empolgada em momento nenhum. Como é que você pode entender que uma pessoa vem aqui, vem num lugar, recebe a Jesus, ouve uma palavra que ela não ouviu em lugar nenhum? Ouve algo que transformou, que mudou ali, que ela viu, meu Deus, foi Deus que falou comigo. Ela aceita e tal, e vai embora e vive uma vida diferente para com os outros. Que experiência com Deus foi essa? Que a pessoa não transborda. Que experiência foi essa que não houve um transbordar para atingir quem está próximo? Você precisa transbordar do Espírito. Quando você transbordar do Espírito, quem está em sua volta vai ser atingido por aquele transbordo. E a mudança vai acontecer na vida dessas pessoas. Aleluia! Então o grande problema é convencer a Pedro. E ele teve que olha só, depois de 3 anos e meio, sabe uma minha? Nem sei. Garganta está a benção. Depois de 3 anos e meio com Jesus. 3 anos e meio com Jesus. Irmão, a gente precisa ser liberto, irmão, de tanta coisa, meu Deus. Depois de ser cheio do Espírito Santo em Pentecostes. O judaísmo ainda está enraizado nele. A religião judaica está enraizada nele. Ao ponto de Deus dá uma visão para ele. Fala assim, Pedro, pega esses animais, mata e come. Não, Senhor, eu nunca comi porco. Eu nunca, isso aqui também nunca comi, marreco. Não, pastor. Não, Senhor. Nunca entrou na minha boca coisa imunda, eu não como essas coisas. Deus, rapaz, não considera comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Não considera comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Ele teve que mostrar a visão 3 vezes para ele entender que ele tinha que ir na casa de Cornélio. Mas quando ele falou com Cornélio, o anjo aparece para ele, o Espírito Santo fala com Cornélio, chama Pedro, Cornélio nem perguntou, falou, manda chamar, foi atrás. Porque a religião não tinha chegado ainda naquele homem para construir mentalidades, fortaleza, prisão, engano, mentira. Ele estava livre para poder receber o que Deus tinha para ele. A pior coisa é a gente presa dentro da igreja. É pior do que o que está lá fora. É mais fácil Deus convencer o ímpio do que convencer o crente. Em muitas ocasiões. Essa, por exemplo, foi mais fácil convencer o pagão do que convencer o Pedro. Foi mais fácil. Sucedeu aquilo por 3 vezes. Então o Espírito Santo tem que repetir a mesma mensagem por 3 vezes para convencer Pedro e a casa de Cornélio. E quando ele vai, ele chega lá se justificando. Atos 10, 28, coloca aí, a gente já vai encerrar. A gente encerra aqui. Atos 10, 28. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu. Que judeu, cara? Tu é judeu ainda? Tu não encontrou com Cristo, não? Tua vida não foi revolucionada por Ele? Você agora não é um cristão.
Você agora não é um seguidor de Jesus? Olha só a prisão dele. Vocês sabem que um judeu não pode ajuntar ou se aproximar com alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerais comum ou imundo. Nenhum homem considere. Deus me mostrou. Para não fazer julgamento. Para não fazer julgamento. E aonde Ele me mandar, eu irei. E aonde Ele me mandar, eu irei. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tem que quebrar isso, irmão. Tem que quebrar essa mentalidade. Você tem que ser uma ponte para as pessoas. Não um muro. Você tem que ser uma mão estendida. Não um dedo apontado. Mas Deus mudou o coração de Pedro. E aí, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo não é livre? Aí Pedro está pregando. Pedro está pregando lá, empolgado. Falando a respeito de Jesus. O Espírito Santo falou, quer saber? Deixa eu interromper isso aí. Deixa eu interromper. Pedro, já falou muito, não precisa falar mais nada não. Ainda Pedro falava essas coisas. Ainda Pedro falava essas coisas. Quando o Espírito Santo, tibum. Quando o Espírito Santo que sopra onde quer, soprou. Ainda Pedro falava, discursava, cheio de dúvidas, cheio de dedos, cheio de melindres, jamais imaginando o que ia acontecer. O Espírito Santo é agora que eu vou soprar, Pedrão. Aleluia! É agora que eu vou soprar. É agora que eu vou soprar, é agora que eu vou surpreender você, Pedro. Aleluia. Vai ficando de pé, vai glorificando, vai exaltando a Ele.